O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, Pai e Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe, porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa, das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensinai-nos outra vez como ensinastes aos discípulos, a orar sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar perceber sem fazer esforço, a confiar sem intolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria. E que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, estamos aqui, mais uma vez, unindo as nossas preces, a fim de elevarmos a nossa frequência vibratória e recebermos o concurso da corrente franciscana, das falanges brancas do universo e dos orixás que comandam a CFA. Pedimos a Francisco de Assis, a Miguel Arcanjo e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-chefe, que nos abençoe e nos fortaleça, para que continuemos a seguir o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Rogamos a Maria Santíssima pela paz no mundo, sobretudo entre as nações em guerra, não importam os motivos. Que ela derrame a sua luz azul sobre todos os líderes políticos e religiosos, para que todos nós, irmãos que somos, filhos do mesmo Pai, possamos viver em harmonia e trabalharmos pela transformação do nosso planeta, que nos dá a oportunidade de redenção e evolução. Pedimos pela paz no Brasil, no Rio de Janeiro, nos nossos lares e nos nossos corações. Que possamos trocar os nossos anseios individuais pela caridade em favor de tantos que ao nosso redor enfrentam duras provas e expiações, sobretudo as crianças, abandonadas, maltratadas, famintas, que são nossos irmãos recém-chegados ao campo de provas da vida material.
que os trabalhadores da vida maior os amparem e lhes deem forças. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e pelos irmãos que ajudam a mantê-la e aos projetos sociais da CFA. Que as nossas preces envolvam a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, bem-vindos a mais um Evangelho virtual da Casa de Francisco de Assis. Hoje nós temos o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Bem-aventurados os que têm puro o coração. O item é escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Essa passagem é do Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 e também no capítulo 18. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque este lhes faria sofrer o orgulho e lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender.
Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessário se tornaria quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de instância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servia de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer esse seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho, que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos antes de servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que os seus olhos sirvam para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Bom, a análise que Kardec faz dessa passagem do Evangelho nos mostra que o escândalo a que Jesus se refere não é meramente uma manifestação barulhenta ou ruidosa. É uma referência a todas as más ações que as nossas imperfeições nos fazem cometer e também as consequências que elas geram, seja para nós mesmos ou para o nosso próximo. Já é do nosso entendimento que nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações, habitado por espíritos ainda muito imperfeitos e que frequentemente incorrem em faltas pelo mau uso do seu livre-arbítrio. E a espiritualidade superior, para dar curso à lei de causa e efeito, lei essa que é a maior ferramenta de correção da justiça divina, apenas se aproveita das decisões equivocadas de uns para que outros sofram as consequências das suas faltas, sejam elas recentes ou antigas. Muitos acreditam naquela expressão castigo divino. Deus não castiga ninguém. Pelo contrário, Ele sempre nos dará a oportunidade de corrigirmos os nossos erros, não importa de que forma. Mas é preciso entender que quanto mais grave o erro, maior é o prejuízo e mais doloroso será a reparação. Ou seja, os espíritos se castigam uns aos outros,
E quem dirige esse roteiro são os guias espirituais, os chamados senhores do karma, que vão cruzando os caminhos daqueles que ainda se comprazem no mal com os daqueles que precisam sofrê-lo para se corrigirem. Mas como o livre-arbítrio é inalienável, todos os que produzem os escândalos plantam frutos amargos que certamente colherão no futuro. Então devemos concentrar os nossos esforços em eliminar em nós mesmos todas as mazelas que possam causar escândalo, não literalmente arrancando olhos ou cortando pés e mãos, mas renunciando a algumas atitudes que nos dariam satisfação ou proveito pessoal, mas que podem nos prejudicar ou ao nosso próximo. É essa a necessidade do escândalo no nosso mundo, no estágio em que ele ainda se encontra. Mas a inevitável transformação que já está em curso vai gradativamente diminuir essa necessidade, pois à medida que nós vamos evoluindo, vamos causando menos escândalos. Devemos continuar a nossa marcha evolutiva, encarando as nossas dificuldades com fé e resignação, sabendo que elas certamente são os frutos dos nossos escândalos do passado. Fica aí essa mensagem do Evangelho de hoje para a nossa reflexão. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz de Deus permaneça sempre em nossos corações.